Meus irmãos, nesse nosso primeiro bloco, eu gostaria de falar com vocês sobre o satanista real no meio social. Existem muitas dúvidas em relação à forma de se comportar, de lidar com as pessoas, de se vestir, enfim, de como conviver em sociedade e em família após se tornar satanista, fazer o pacto do satanismo real e aceitar a Satã como seu único Deus. O primeiro passo é a compreensão que nós do satanismo real somos pessoas externamente como as outras. Vivemos normalmente, trabalhamos, estudamos, nos divertimos, mas observem que eu usei a palavra externamente. E essa é a diferença fundamental para nós. Somos diferentes internamente, pois as grandes e expressivas mudanças ocorrem dentro de nós. Satã deve habitar em nosso coração. Deve estar dentro de nós. Existem pessoas que são verdadeiras personagens. Acreditam que para ser satanista é preciso se vestir de preto o tempo todo. Os homens devem ser cabeludos, todos devem se tatuar e principalmente fazer aquela cara de mal, o tempo todo assim, e passar sempre uma imagem soturna, lúgubre, quanto mais macabra e assustadora melhor. Muitos ainda acham que precisam frequentar cemitérios durante a noite, se embriagar, se drogar e fazer todas as bobagens possíveis, quando, na verdade, nada disso é necessário. De que serve, meus irmãos, toda essa aparência, essa fantasia, se não há conhecimento, maturidade e nenhuma prática de elevação espiritual, nada que realmente o torne uma pessoa melhor e mais realizada? É sabido que muitos adolescentes adotam essa forma de se vestir e de se comportar por mera rebeldia, para chamar atenção, e nesse caso, quanto mais chocantes forem essas formas, melhor. No entanto, não é justo que apenas os adolescentes sejam vistos dessa forma, e muito menos que isso seja generalizado, pois há pessoas de todas as idades com a mesma postura infantil e rebelde, muitas vezes até pior. A idade física, cronológica, é mera conta matemática e não tem nada a ver com a maturidade espiritual e muito menos com a mental. Dessa forma, meus irmãos, no dia a dia, nós devemos nos vestir normalmente, com a roupa que nos sentirmos melhor. Não importa a cor ou modelo, importa é que se sinta bem com ela. E o que os outros pensam sobre a sua roupa deve importar menos ainda. Da mesma maneira, são os acessórios, cordões, pulseiras, etc. E cabe aqui, meus irmãos, um esclarecimento sobre uma questão que também gera algumas dúvidas. É sabido que o ouro representa a igreja cristã, como também é sabido das iniquidades que foram feitas ao longo dos séculos para que a Igreja Católica fosse detentora do imenso patrimônio que possui, não só em riquezas, como em propriedades materiais. Por isso, a prata é o que representa Satã. Mas isso se refere apenas ao altar, aos adereços e utensílios usados no templo ou nas práticas satânicas. Em um altar destinado a Satã, assim como em um templo dedicado a ele, não deve existir nada de ouro ou na cor dourada. O que não quer dizer que você não possa, em seu cotidiano, usar acessórios e adereços na cor dourada ou de ouro. É preciso separar a sua vida rotineira das suas atividades práticas como um satanista real. As mulheres podem usar brincos, cordões, pulseiras dourados ou de ouro, se assim o desejarem. E os casais podem usar normalmente as alianças de ouro. Não há nenhuma restrição ou impedimento quanto a isso. Isso se aplica também às bebidas. Socialmente, você pode ingerir a bebida que desejar, sem qualquer problema,
mesmo o vinho. A bebida em si não significa nada, não representa nada. O fato do vinho ser usado nas missas católicas não quer dizer que você, satanista, não possa bebê-lo se tiver vontade. Assim como nos objetos de ouro, não usamos o vinho em cultos satanistas ou no templo de Satã. Se você tiver alguma dúvida nessa ou em outras questões semelhantes, basta pensar dessa forma, como eu disse anteriormente. Separar as práticas satanistas, as atividades no templo ou em rituais da sua vida particular. Nesse prisma, vamos a mais um esclarecimento de outra questão que acarreta muitas dúvidas. O satanista real pode entrar em igrejas católicas? O principal motivo dessa questão gerar dúvidas reside no fato de que muitas vezes a pessoa é satanista, mas a sua família não, e muitos amigos também não são, o que até é muito saudável, pois o fato de se ter uma religião ou crença diferente não deve interferir na amizade de ninguém, desde que haja o respeito mútuo. Eu mesmo tenho amigos de várias religiões diferentes, inclusive tenho um grande amigo que é pastor evangélico, e somos amigos há mais de 20 anos. Inclusive, somos companheiros de farda e trabalhamos juntos durante muito tempo sem qualquer problema. Isso é maturidade e, acima de tudo, como eu disse, respeito mútuo. Por isso, meus irmãos, muitas vezes o satanista se sente acuado ou melindrado porque não pode ou não deseja revelar sua crença à sua família, e estes querem que ele frequente missas ou cultos de acordo com a religião que professam. Não há qualquer problema nisso. Não somos proibidos de entrar em qualquer igreja ou templo. Como eu sempre digo, o importante é ter Satã no coração. E ele conhece o coração de cada um. Não se sinta constrangido se tiver que entrar em uma igreja, ou tiver que assistir a uma missa ou um culto. Simplesmente mantenha o seu pensamento em Satã e aproveite para observar a hipocrisia da maioria das pessoas ali presentes. Se sinta como observador, um agente de Satã infiltrado naquele meio. Seja astucioso, haja como autêntico demônio. Isso pode acontecer, como acontece muitas vezes, não só em família, mas entre os amigos também. Você pode ser convidado a ser padrinho de casamento ou de batizado, por exemplo, e, se desejar, pode fazer isso sem problemas. Haja sempre da forma que eu expliquei em qualquer dessas situações. Seja como a flor de lótus, que nasce e vive nos pântanos e não se contamina e nem se suja com o lodo à sua volta. Glória a Satã.